A Nutrição Sem Fronteiras cresceu muito nesses últimos anos, não só a nossa escola, como também os nossos alunos. E uma coisa que nós entendemos é sobre como que escala no mercado de saúde e fitness, qual que é o caminho. E dentro desse caminho, eu aprendi várias lições importantes. E nesse episódio de hoje eu vou compartilhar contigo as 7 lições que eu aprendi ao escalar no mercado de saúde e fitness e ao ajudar tanta gente a escalar também. Se você não me conhece, meu nome é Samir Beide. Eu sou um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras, a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. E hoje nós vamos trazer um mapa prático para que você cresça nesse mercado, que dizem por aí é extremamente competitivo. É um mercado em crescimento acelerado. Quando você olha para o mercado de saúde e fitness, tem muitas oportunidades. E por mais que algumas pessoas estejam com medo de algumas tendências, de algumas mudanças de mercado, não tenha medo. Sempre vão ter pessoas precisando do teu trabalho. Então, vou entregar um mapa prático aqui hoje. E não é teoria, é na verdade algo que foi desenvolvido, aprendido, através de erros, acertos, perrengues e tudo que a gente viveu nesses últimos anos. Então, a primeira lição é que, cara, no começo do jogo não é sobre genialidade, é sobre disciplina. Eu fui atleta de fisiculturismo durante vários anos, eu aprendi a disciplina no esporte. E uma das coisas que mais me serviu foi transferir essa disciplina para o mundo dos negócios. Porque quando você pensa nos primeiros anos de crescimento, os primeiros anos de guerra, cara, você precisa fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes a gente não faz o que precisa ser feito, a gente não tem essa disciplina, essa consistência, o que no final gera um prejuízo, tanto de resultado quanto de impacto na vida dos nossos pacientes. Então, preste atenção no que você precisa ter como primeira lição. Disciplina no que está sendo feito. Então, se você, por exemplo, tem uma rotina de social selling, você vai fazer o social selling todos os dias. Rotina de follow-up, vai fazer o follow-up. Estudar casos de pacientes e desenvolver melhor os seus processos, vai fazer isso. Produzir conteúdo para rede social, vai fazer isso. Então, pensa que o teu negócio ele tem que ser tratado com a mesma seriedade que as tuas marmitas, que o teu exercício, que o cuidado com a tua saúde, que outras áreas da tua vida que são importantes também para você são tratadas. Quando a gente entra nesse jogo da disciplina e entende que a consistência, fazer o que é necessário, muda o jogo da nossa vida, do nosso negócio, aí sim as coisas andam com muito mais velocidade. Então a pergunta que eu te faço é, hoje você quer mais o resultado ou o conforto? Porque os dois juntos é difícil de ter, principalmente no início. A segunda lição é que você jamais, em hipótese alguma, se prenda a rótulos que te diminuem de alguma forma. Então, quando você transforma algo negativo numa identidade, aí o jogo já está perdido. E eu vejo isso todos os dias com profissionais de saúde e fitness, onde eles olham para si mesmo e falam, cara, eu sou muito ruim de venda. Eu não nasci para produzir conteúdo. Eu sou muito ruim de XYZ. E isso me gera uma ansiedade. Por quê? Porque quando eu vejo alguém criar esses rótulos e assumir essa identidade negativa, eu sei que a partir dali, se ele não tomar uma mudança de atitude, as coisas não vão caminhar para frente. Então, cuidado com isso. Quando você transforma uma dificuldade temporária em quem você é, você está caindo numa das maiores armadilhas que existem no empreendedorismo. Então, esquece esse negócio de eu sou ruim de vendas. Eu não nasci para fazer conteúdo. Meu nicho é muito difícil. Minha cidade é muito pequena. Esquece tudo isso. Os rótulos, eles trazem conforto, mas eles limitam o nosso crescimento. A terceira lição é a seguinte. Nicho saturado é sempre desculpa. Por que eu estou te falando isso? Porque nós moramos no Brasil. O Brasil ele é gigante. Nós temos 200 e tantas milhões de pessoas aqui no Brasil. Independente do teu nicho, se é nicho de corrida, triatlon, se é um nicho que está super em alta, independente. Se é um nicho pequeno, nicho oncológico, por exemplo, não importa. Quando você pensa em um nicho, mesmo que tenha um líder, alguém que está lá no topo daquele nicho, ele vai ocupar uma fatia pequena. Então, o teu nicho hoje, ele tem uma grande fatia desassistida, principalmente quando a gente pensa em uma excelente entrega de qualidade e de valor para o paciente. Então, o que você precisa ser? Você precisa ser a melhor opção para um recorte específico do teu nicho. Por isso que eu falo tanto sobre o perfil de paciente ideal. Porque na nutrição esportiva, na nutrição comportamental, isso são grandes recortes. Mas qual que é o perfil de paciente ideal? Qual que é aquele pequeno recorte que você vai dominar?
Então, nicho saturado, quase sempre, 99% das vezes, é uma desculpa que a gente cria para nós mesmos, para que a gente não faça o que é necessário para, de fato, se tornar a referência naquele nicho. E quando eu olho para essa questão de saturação, eu mesmo aqui na Nutrição Sem Fronteiras já caí nessa armadilha de achar que, pô, será que o mercado está saturado? Será que a gente já chegou em todos os profissionais que a gente poderia chegar? Mas a real é que isso não acontece, porque o mercado ele é muito grande. E 5% do mercado, normalmente, 5 a 10 está na mão do líder do mercado. A Nutrição Sem Fronteiras, ela tem essa fatia. Mas o restante do mercado, seja o seu, seja o meu, eles trabalham sem método, eles vão de qualquer jeito, eles vão vivendo, o que deixa um espaço disponível de 90, 95, 85% ali, pronto para quem está disposto a entregar o valor que o mercado precisa e, de fato, ocupar aquele espaço. Foi o que nós fizemos aqui na NSF e é o que você deve fazer também. Não existe nicho saturado. E uma lição que eu aprendi, escalando aqui a Nutrição Sem Fronteiras, no mercado de saúde e fitness, é que sempre vai existir espaço para a excelência e para a entrega focada no cliente. Sempre. Independente se você olha para o teu mercado e fala, cara, já tem muita gente grande aqui. Não importa. O segredo é que muitas vezes esse pessoal que conseguiu algum sucesso, eles acabam ficando displicentes. Eles acabam olhando para aquilo ali e achando que está garantido. E aí eles começam a não fazer o que eles faziam antes. Eles perdem a qualidade da entrega. Se você observar isso, saiba que sempre vai existir espaço por entrega excelente. Se você entra no mercado entregando mais do que todo mundo, você vai se destacar. Quarta lição. O verdadeiro diferencial não é o teu marketing, não é o conteúdo viral, não é a estratégia de vendas, não é o funil, não é nada disso. É a tua entrega. Porque quando você entrega um serviço de extrema qualidade, quando você foca no teu paciente, quando você gera valor para ele, não tem outro caminho mais rápido para crescer do que esse. É isso que vai fazer você tanto crescer como sustentar o crescimento. Porque o marketing atrai as pessoas, a venda converte, mas é a entrega que retém. E quando você retém alguém que tem resultado, que fica feliz, que indica e que renova, a tua vida fica muito mais fácil. Então o marketing atrai, a venda converte, a entrega retém e o resultado de quem está aqui dentro atrai mais pessoas. Porque você tem provas sociais, você tem indicações. Isso cria o que nós chamamos aqui na Nutrição Sem Fronteiras de uma máquina de crescimento orgânico, onde pacientes felizes trazem novos pacientes, provas sociais de pacientes felizes geram novas vendas e assim você cresce mês após mês, ano após ano. Um grande erro que eu vejo sendo cometido, a pessoa foca muito só no marketing e venda e esquece o produto. Ou então no início até foca bastante na entrega, mas conforme vai crescendo, não cria as estruturas, os sistemas, os processos que fazem com que a entrega continue boa, mesmo quando você está super ocupado atendendo os seus pacientes. Cuidado com isso, tá? Então, quais são os elementos de uma entrega premium? São vários elementos, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes no canal, mas o que você tem que ter em mente? Você tem que ter um acompanhamento de 3, 6, 12 meses da sua consultoria premium, um modelo de negócio baseado em recorrência, baseado no resultado do paciente. Você precisa fazer check-ins consistentes usando a Welts, que é a nossa ferramenta de acompanhamento e engajamento de pacientes, onde você consegue semanal ou quinzenalmente ter um suporte proativo, onde você vai até o paciente, coleta dados e entende o que é necessário para que ele continue evoluindo. Você tem que ter metas e métricas bem definidas para o teu paciente, ou seja, se o paciente chega querendo perder 10 quilos, essa é a meta maior, mas quais são as pequenas metas no meio do caminho? Quais são os números, as métricas que você vai acompanhar para saber se esse paciente está no caminho certo para perder os 10 quilos dele? Tudo isso é muito importante para você tangibilizar o resultado do teu paciente. E por último, você precisa ter uma jornada do paciente previsível, ou seja, que o paciente tenha uma experiência consistente, premium, que gera renovação e indicação, que você sabe exatamente o que acontece no dia 1, no dia 2, no dia 7, no dia 14, no dia 185, tudo isso dentro de uma jornada estruturada. Inclusive na Welts a gente consegue fazer isso usando a tecnologia ao nosso favor. E aí a pergunta que eu te faço é, e se eu pegar os seus últimos 10 pacientes, quantos deles virariam um depoimento espontâneo? Dos últimos 10 pacientes que você atendeu, quantos deles se tornariam um baita de um case de sucesso que ia gerar
dezenas ou até centenas de vendas? Essa é a pergunta que eu te faço. Porque se você não está se importando, olhando para isso, sendo intencional na construção de cases de sucesso, vai ser muito difícil você construir um posicionamento forte dentro do mercado, dentro do teu nicho, beleza? E aí a gente vai para a quinta lição. Autoajuda sem execução pode ser a forma mais bonita de se procrastinar. Eu, pessoalmente, adoro, né, me desenvolver, autodesenvolvimento, ler sobre algum tema, assistir um vídeo no YouTube, me desenvolver. Só que esse tipo de estudo pode também acabar virando a procrastinação disfarçada. Que é, cara, eu vou só assistir mais um vídeo aqui sobre como fazer um podcast, aí eu inicio o meu. Cara, eu vou só assistir mais um vídeo aqui no YouTube da Nutrição Sem Fronteiras para depois começar a implementar. E aí você vai se enganando. Isso, na minha opinião, é uma fuga do difícil. Então, você consumir vários conteúdos, fazer um monte de curso, ficar ajustando script o tempo todo, mas não executar isso é uma grande forma de procrastinação. Cuidado com isso, tá? E aí, alguns exemplos aqui. Pô, assistir um curso atrás de curso sem implementar nada. Assistir 1000 vídeos no YouTube e não fazer nada com eles. Refazer a tua logo pela 10ª vez porque ainda não ficou perfeito. Ajustar o teu script de venda infinitamente sem nunca testar se está certo ou não. Estudar só mais uma vez, só mais um ponto, só mais um tópico antes de começar a vender. Para com tudo isso, tá? O mundo, ele continua sendo dos executores e das executoras, e não de quem só fala e não faz. Então, o meu conselho para você é: se coloca em movimento. A procrastinação, ela atrasa o teu crescimento. Quanto antes você começa a executar, quanto antes você começa a colher os resultados e quanto antes você começa a aprender o que dá certo e o que não dá tão certo. Então, a regra simples aqui é: se não move o teu faturamento para frente, se não move as tuas provas sociais e cases para frente, não é uma prioridade. A pergunta que eu te faço é: será que essa atividade que você está fazendo vai aumentar o teu faturamento? Ou vai aumentar o volume de depoimentos que você tem nos próximos 30 dias? Se não, prioriza outra coisa. Foca no que gera faturamento, foca no que gera resultado para os seus clientes. Se não, analisa. Será que você não está procrastinando de forma produtiva? Define tempo para focar nas coisas mais importantes para o teu negócio. E o que é mais importante para o teu negócio quando você está no modo de escala, de crescimento, saindo dos seus 10 para 30, 40, 50 mil? Gerar resultado e faturamento. Gerar resultado do teu cliente. E um alimenta o outro, certo? E aí a gente vem para a sexta lição. Qual que é a sexta lição? Quando a gente pensa em oferta, em criar um pacote, um empacotamento, de criar um plano que realmente é estruturado, a gente tem que pensar em um conceito muito importante, que é a complexidade da entrega versus o valor que é entregue. Isso é uma armadilha que eu vejo acontecer várias e várias e várias vezes, principalmente com quem não está dentro da NSF, acompanha o nosso conteúdo de fora e quer implementar sozinho. O que eu vejo que acontece? A pessoa olha para uma oferta irresistível e cria uma oferta tão robusta que ela não consegue garantir a entrega do que foi prometido. E fica comigo aqui agora para poder entender um conceito. Se você promete muito e entrega menos do que você prometeu, você fez o under delivery, ou seja, você entregou menos do que era esperado. Agora, se você entrega mais do que você prometeu, você fez o over delivery, você entregou mais do que era esperado. Nós aqui da NSF, a gente tem a filosofia de sempre fazer o over delivery, sempre entregar mais do que é esperado de nós. E você deve adotar a mesma filosofia. Só que aí vem um ponto importante. Como que você vai entregar mais do que é esperado se você já prometeu tudo e mais um pouco? Por isso que na sua oferta você tem que balancear o valor, que é o que você entrega, o preço, que é o que você cobra, e a complexidade de entregar o valor que você prometeu. Então, tempo, energia, o que você coloca na tua oferta tem que ser levado em consideração para que você consiga ter uma estrutura positiva. E aí, como que a gente constrói isso da melhor forma possível? Criando uma escada de valor, tendo produtos de baixo ticket, produtos de médio ticket, produtos de alto ticket. Tendo produtos mais baratos de entrada, onde a gente vende um produto inicial e leva a pessoa para o próximo passo. Ter produtos, né, no meio aqui, que são os produtos principais, onde você consegue aumentar o volume de pacientes ativos, e ter produtos mais caros, onde você consegue ter um multidisciplinar, um médico, um treinador, um psicólogo, o que você quiser,
em uma estrutura de oferta que é ainda mais cara. E aí, quanto maior o ticket, maior a personalização, maior o valor entregue e maior a complexidade para você entregar aquele produto. Então, vou te dar um exemplo aqui. Tem alunos nossos que viajam no mundo inteiro para acompanhar atletas deles. Tem gente que vai para o UFC em Las Vegas, tem um aluno nosso que foi para as Olimpíadas, né, da França, de Paris, e a dupla lá de vôlei de praia ganhou a medalha de ouro, que era a dupla que ele acompanhava como Nutri. Só que esse tipo de produto é muito complexo. Como que você vai ficar viajando para todas as competições de todos os seus pacientes? Não é possível. Por isso que a gente tem que ter um produto mais caro que precifica essa complexidade. Essa é uma lição muito importante, porque quando você só tem um produto, consulta, ou um produto personal trainer, e você não tem estrutura de consultoria escalável, consultoria premium, consultoria multidisciplinar, desafios, cara, você acaba perdendo tanto pacientes que não conseguem pagar o produto mais caro, que não tem confiança para pagar o produto mais caro, mas também gente que está disposta a pagar um multidisciplinar e você não tem isso para vender para eles. Então, cuidado com esse grande erro, que é entregar muito em uma única oferta sem ter passos para que você consiga ir aumentando a complexidade, aumentando o valor e, consequentemente, aumentando o preço também, tá? E aí, onde que sempre faz sentido aumentar a complexidade? No teu onboarding, ou seja, os primeiros 30 dias do paciente dentro do acompanhamento, aqui você precisa colocar complexidade, energia, foco. Na tua prescrição e acompanhamento, que é basicamente você ter um protocolo individual adaptado às necessidades do paciente, onde você não tem coisas genéricas, mas sim personalização e o contato próximo. Quanto mais acompanhamento, mais proximidade, mais suporte, mais resultado o paciente vai ter. Então, o cliente premium espera e valoriza esse nível de atenção. E é importante que dentro da tua escada de valor, você tenha esses níveis de complexidade e de valor progressivos, junto com o preço. E aí a gente vem para a 7ª lição. O porquê que ninguém consegue te dar. Quando você pensa no porquê, na razão, ninguém consegue empurrar em você uma razão que você passa a acreditar e passa a seguir aquela razão. O como, aí sim é treinável. O como é, você vai ter que comer 100 gramas de arroz e 100 gramas de feijão e mais 200 gramas de frango com salada no almoço. Esse é o como. Só que o porquê. Por que eu devo comer esse frango, esse arroz e esse feijão? Por que isso é bom para mim? Por que isso é importante para mim? Por que eu deveria fazer isso? Então, o como a gente consegue entregar para o paciente. O como eu consigo te entregar aqui no YouTube, eu consigo te entregar em qualquer lugar que você consome um conteúdo gratuito nosso. Mas e o porquê? O porquê ele vem de dentro. Ele não é treinável. E por que eu estou te falando isso? Porque o método, o passo a passo, o sistema, isso é 100% treinável, replicável. Mas o que tem dentro, aí tem que ser construído por você. Eu sei que é um pouco filosófico, mas quando você encontra o seu porquê, a sua razão, o motivo pelo qual você faz o que você faz, aí sim você consegue ancorar com muito mais força o porquê no como, e aí sim você vai fazer o que tem que ser feito, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Então, sem romantizar aqui, tá? Com honestidade brutal com você. Se faz algumas perguntas. O que dói em continuar pequeno? O que mais te dói em você continuar no mesmo lugar que você está? Qual que é o custo de você não crescer? O custo financeiro, emocional, o custo de tempo? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. O que você quer proteger mais na tua vida? É o teu tempo com a família, a tua saúde, a tua liberdade financeira, a tua segurança? Terceira pergunta. Qual legado que você quer deixar com a tua profissão, com o teu trabalho? Qual o impacto que tu quer gerar na vida dos seus pacientes? Pelo que você quer ser lembrado? Essas 3 perguntas, elas começam a trazer o nosso porquê, trazer a razão pela qual a gente faz o que a gente faz. E pensa comigo, se você tem um porquê forte ou um porquê forte, você faz o que você faz por causa de um motivo muito forte ou de pessoas muito importantes para você, quando as coisas ficarem difíceis, e elas vão ficar difíceis, porque você está tentando escalar o teu negócio no mercado de saúde e fitness, vai ser difícil. Esse porquê, ele te mantém ancorado. Então, quando o motivo ele é forte o bastante, o método ele vira uma rotina. Então, quando o porquê é forte, desistir deixa de ser uma opção. O porquê, ele te tira da cama. O como, ele te mantém no jogo. Você precisa ter os dois. Essa é uma grande lição. Eu mesmo, escalando a Nutrição Fronteiras, já passei por vários desafios. É porque quando você vê lá no Instagram, no YouTube, vê a vida perfeita, cara, eu tento compartilhar ao máximo, né, as nossas falhas, erros e dificuldades.
Mas mesmo compartilhando, você não tem nem noção do tamanho do perrengue que a gente já viveu construindo essa empresa, que hoje tem mais de 60 colaboradores. E ter um porquê forte é o que mantém a gente no jogo. E o nosso porquê, caso você esteja se perguntando, é muito simples. É revolucionar o mercado, fazendo com que a nossa profissão se torne realmente valorizada através da filosofia de paciente no centro. É um porquê grande o bastante para poder eu e meu time a gente se dedicar todos os dias para fazer isso acontecer. Então, recapitulando aqui as 7 lições. Disciplina e não genialidade. Então, foca na repetição consistente. Foca em desenvolver essa habilidade de ser consistente nas coisas importantes para o teu negócio. Segunda lição, esquece os rótulos limitantes. Para de ficar colocando identidades negativas em você mesmo. Isso te trava. Terceira lição, o teu nicho, a tua cidade, não importa o que tu está criando de desculpa, não é uma desculpa. O mercado é gigante e só o que tem são pessoas precisando do teu trabalho. A quarta lição, a entrega, ela não só retém, mas ela também vende. Quando você tem provas sociais, case de sucesso, isso acelera muito o teu crescimento. Quinta lição, autoajuda não pode virar fuga. Autoajuda não pode virar fuga. Autoajuda não pode virar procrastinação. Lembre-se que o mundo é de quem executa. Sexta lição, valor versus complexidade. Você precisa equilibrar esses dois para que você consiga entregar muito valor sem ter que se envolver feito maluco na entrega com alta complexidade. Então, ter esse equilíbrio. E a sétima lição, talvez a mais importante de todas, é que ter um porquê forte, pessoal, te faz assim, acender um fogo, faz com que o teu como se torne muito mais fácil de ser executado. O como ele é treinável, o porquê ele é algo pessoal que você tem que tirar de dentro. Então, para poder sair da teoria para a prática, que é justamente o que a gente quer, executar os aprendizados, você precisa olhar para esses princípios, entender que eles foram testados e validados pelos nossos alunos aqui da NSF e começar a levar eles para a tua vida. Então, aprender os princípios, absorveu isso aqui comigo. Coloque em prática, mede o resultado do que você fez e finalmente ajusta o que está dando certo e o que está dando errado. O que separa de quem cresce e quem fica preso é basicamente quem fica preso está sempre esperando o momento certo para começar. Está colecionando um monte de curso e vídeo que está assistindo, mas não está executando nada. Está sempre culpando o nicho, o mercado, a cidade. Atende sem ter um método estruturado, vende sem ter um método estruturado, capta sem ter um método estruturado e não mede resultados. Por outro lado, quem mais cresce nesse mercado, os nossos alunos que eu vejo e acompanho todos os dias, eles agem com o que eles têm na mão hoje. Eles implementam e vão ajustando no meio do caminho. Eles assumem responsabilidade total pelo seu resultado. Eles têm processo, têm protocolo claro e eles medem e otimizam constantemente os seus números. Então, se você quer a nossa ajuda para estruturar oferta, venda, escalar com o nosso método, a gente tem um caminho aqui na NSF. Um caminho claro que leva os nossos alunos a um crescimento acelerado. E eu quero te perguntar uma coisa. Qual dessas 7 lições você está ignorando hoje? Essa é a pergunta difícil que eu quero te fazer no final desse episódio de hoje. Dessas 7 lições que você acabou de absorver, qual que você vai implementar primeiro? Comenta aqui embaixo, no YouTube, no Spotify. Eu vou adorar saber um pouco de qual que é a grande lição que você tirou desse episódio de hoje e qual que você vai implementar na tua carreira. E se você quiser um apoio mais direcionado, se você quiser a nossa ajuda para implementar o nosso sistema de escala no teu negócio, você vai lá no direct do meu Instagram ou da Nutrição Sem Fronteiras e vai enviar lá no direct a palavra 40k, hashtag 40k, jogo da velha 40k. Com essa mensagem, você vai destravar um diagnóstico de modelo de escala, uma análise, onde a gente vai entender qual que é o teu modelo de crescimento hoje. O que precisa mudar nele? Como que nós podemos te ajudar a fazer esse processo todo? E com isso, você vai ter muito mais clareza de onde você está, aonde você quer chegar e o que precisa para que você finalmente chegue lá. Esse é um presente da NSF para você. Espero que você o pegue. E se não, não esquece de deixar o teu comentário, a tua curtida, seguir o nosso canal, porque tudo isso faz com que a gente, de fato, entenda quais são os conteúdos que mais geram valor para você. E aí eu venho e produzo mais deles. Combinado? Tamo junto. Até a próxima.